presidente Lula afirmou que deixaria para depois do carnaval a continuação da reforma ministerial. O carnaval acabou, né? E a partir de agora, novos anúncios ou mudanças devem ocorrer. Quem sai? Quem entra no governo? Especulações a todo vapor. Fato é que as especulações nunca saíram do radar, elas estão sempre ocorrendo, né? As articulações estão a todo momento. Larissa, o carnaval acabou. Aí eu sei que os trabalhos só serão retomados na semana que vem, mas alguns bastidores a gente acaba tendo, né? Adriana, sempre, né? Brasília não para, até quando ela para, ela não para. Adriana, vários pontos interessantes. A gente, então, teve essa mudança oficializada, Padilha indo para a saúde, Gleice assumindo a Secretaria de Relações Institucionais, inclusive posse oficial dos dois confirmada para dia 10 de março, segunda-feira que vem, né? Havia ali uma expectativa de que pudesse acontecer amanhã, mas em função de toda essa paradeza de Brasília, pessoal voltando do carnaval ou emendando o carnaval, resolveram passar essa posse para a semana que vem. Mas aí, Adriana, é um tópico que, inclusive, a gente vai desenvolver melhor daqui a pouquinho, mas só para não perder o timing da notícia, que também foi um furo de reportagem da nossa repórter Lara Alves a respeito do PSOL. Porque o nome de Guilherme Boulos ganhou força a partir de uma matéria da Folha de São Paulo de ontem, que ele poderia estar indo para a Secretaria-Geral da Presidência da República no lugar de Márcio Macedo, um nome também que a gente sempre vê aí nas especulações em torno da reforma ministerial, mas Lara nos traz uma informação importantíssima, que é uma resolução nacional do PSOL proíbe que integrantes do partido ocupem cargos no governo federal, no governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, abrindo uma exceção apenas para Sônia Guajajara. Sônia Guajajara, em função da importância ali da representatividade para os povos originários. Mas, então, por essa resolução do PSOL, Boulos não poderia ir para a Secretaria-Geral. E aí a gente pode desenvolver um pouco mais aqui as reflexões em torno de como esse nome seria aceito e recebido dentro do governo, no Congresso, enfim, nos diferentes âmbitos dos poderes aqui de Brasília. Mas só para a gente não perder esse gancho, Adriana e Letícia, essa picuinha aí, essa questãozinha para ser resolvida caso o nome de Boulos realmente ganhe força aí nos próximos dias, pessoal. Ainda mais porque tem também viagem de Lula programada aqui para Minas Gerais, então tem algumas coisas para acontecer ainda que pode gerar também, aumentar esses bastidores da reforma ministerial, né, Letícia? Eu não sei o que a Larissa acha, mas eu tenho acompanhado essa reforma ministerial a conta-gotas. Eu não sei em que sentido que isso traz algum benefício, porque a cada mudança, a cada especulação é um desgaste a mais. A gente está vendo isso com a Gleice, né, que aconteceu. Então, a cada movimentação, esse desgaste, essas especulações se prolongam. Não sei se seria melhor, talvez, fazer isso tudo de uma vez. A questão do Boulos, eu realmente não consigo muito entender, assim, o que se passou ali na cabeça de quem, se isso realmente foi uma possibilidade mesmo, porque já trouxe a Gleice, que é um perfil super combatido, não é bem quisto pelos parlamentares, e aí vai trazer o Boulos. Eu não sei em que isso agrada. A gente tá até mostrando aí na tela alguns cotados, né, de quem que pode assumir, quem que não pode assumir, e assim, na minha avaliação, o que a gente percebe é que talvez essa reforma ministerial está mais uma reforma ideológica do que não necessariamente trazer nomes ali para o Centrão, para trazer uma viabilidade para o Congresso, né? E uma outra questão que eu estava até comentando com a Adriana, eu tô curiosa para saber, cadê o Rodrigo Pacheco nessa reforma ministerial? O Lula tinha dado um tempo para ele tirar férias depois do Carnaval. Qual ministério? Será que o que estão oferecendo para ele não foi muito bem quisto? Ou se ele talvez desistiu, não quis embarcar nesse governo que está com a popularidade em queda? Gente, Letícia faz duas observações fundamentais, importantíssimas nesse momento. Que que reforma ministerial é essa feita a conta-gotas, né? É isso que ela está dizendo, assim,
toda vez que é confirmada a troca, etc., até essa confirmação acontecer, aquele nome que vai ser trocado, ele sofre um longo processo de fritura, e aí todo mundo falando... Que aconteceu com a Nízia, né, Lari? Exatamente, Adriana. É uma fritura, e aí uma opinião pessoal, uma fritura muito injusta com alguém do nível de capacidade técnica dela. Ela provou, né, se é que ela precisaria provar, mas esteve à frente da Fiocruz no meio da pandemia de Covid, ou seja, só daí a gente já saberia da capacidade técnica e da capacidade de resiliência mesmo, de lidar com grandes questões. Ponto, né? Mas, enfim, aí até haver essa confirmação da troca, tem todo esse processo de fritura, todo mundo fala sobre isso, nananã, aí uma semana, segunda semana, aí na terceira semana tem a troca, aí tem a troca por um nome que chegou a ser cotado, mas que ninguém botava fé que seria mesmo, então acaba sendo uma surpresa. Vamos colocar aí, Adriana e Letícia, 3 semanas, desde o processo de fritura, e tô reduzindo, tá? Desde o processo de fritura da Anísia até a confirmação de que, portanto, a Padilha ia para a saúde e Gleisi para relações institucionais, o que se falou do governo federal foi sobre reforma ministerial. Não se falou nenhuma pauta positiva, nenhum resultado positivo de nenhum programa, de nenhuma iniciativa do governo. E aí a gente volta lá na questão de quando Sidônio Palmeira assumiu a Secretaria de Comunicação. Porque o governo não está sabendo comunicar, porque a equipe de comunicação do governo não está sabendo comunicar, que as equipes dos ministérios não estão integradas o suficiente para conseguirem comunicar. Não, gente. Quando se faz uma reforma ministerial a conta-gotas dessa forma, por exemplo, estou citando só um dos pontos em relação ao governo federal que impedem essa disseminação, digamos, de uma agenda positiva do governo. Quando faz isso, o noticiário fica dominado por isso. Nízia vai sair, não vai, vai sair, não vai. Quem vai para o lugar? Vai ser fulano, vai ser Beltrano. Olha, não, foi ciclano, meu Deus, o que aconteceu? Pronto. E aí, por exemplo, o resultado positivo de desemprego não se comenta, ou se comenta muito pouco. Resultado positivo em relação ao pé de meia, por exemplo, o programa voltado para o ensino, para manter ali os estudantes no ensino médio, também não se comenta. Então, assim, é muito complicado, não está dando certo. Alguém avisa para eles que não está dando certo fazer a conta-gotas dessa forma. E aí o outro ponto que a Letícia levanta é sobre Rodrigo Pacheco, né? Pacheco foi importantíssimo para garantir a tramitação de pautas relevantes demais para o governo durante esses últimos anos. Foi importantíssimo para barrar pautas ligadas ali à questão dos costumes, né? Que são pautas que não agradam, que não contam com o apoio do Palácio do Planalto. Pacheco foi importante para colocar essas medidas, travar ali até de certa forma no Senado, mesmo depois de serem aprovadas na Câmara. E realmente, o nome dele, uma possível colocação de Rodrigo Pacheco em algum ministério, à frente de alguma secretaria, enfim, isso perdeu força nos últimos dias, viu, pessoal? Vamos ver se, a partir da semana que vem, fim de férias, descansou, etc., se isso passa a ganhar mais força aqui em Brasília, Adriana e Letícia. Eu queria até jogar um ponto aqui e comentar também a questão da linha adotada pelo presidente Lula na Secretaria Geral da Presidência. Mas antes, deixa eu só dar uma passada nas telas que foram mostradas há pouco aí para você. Você que está acompanhando a gente, deixa eu só traduzir um pouco do que está acontecendo ou que já aconteceu dentro da reforma ministerial do Lula, né, do governo Lula. Então, em primeiro momento, o ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, ele deixa Relações Institucionais para assumir o Ministério da Saúde. Gleisi Hoffmann, presidente do PT, amiga de primeira ordem, né, do presidente, assume então o Ministério de Relações Internacionais. E aí a gente tem outros desdobramentos. Nízia Trindade foi quem deixou o Ministério da Saúde para assumir Alexandre Padilha. E aí a gente está nesse impasse da Secretaria-Geral da Presidência, hoje ocupada por Márcio Macedo. E quem pode assumir, né? A gente tem aí, a gente colocou o nome de Guilherme Boulos, que está no noticiário, mas há impasses aí relacionados ao nome de Guilherme Boulos, mas há também, inclusive, o nome de
essa secretaria que era, né, há outros nomes aí para ocupar a Secretaria-Geral da Presidência, e depois eu falo para vocês qual pode ser, como, por exemplo, o nome de Paulo Teixeira, que é o ministro de Desenvolvimento Agrário, que pode deixar o Ministério de Desenvolvimento Agrário para assumir exatamente essa secretaria aí, que está muito relacionada com movimentos agrários, movimentos sociais, e Paulo Teixeira já tem esse trânsito dentro da secretaria, dentro do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Enfim, no IBAMA, quem poderia sair, né, dentro daquela pressão relacionada à licença de pesquisa e exploração de minério na Foz do Amazonas? Rodrigo Agostinho, presidente do IBAMA, e aí Márcio Macedo assumiria, então, o IBAMA, né, e Rodrigo Agostinho saindo, ele poderia ocupar o cargo de deputado, exercer o mandato de deputado federal, porque Tabata Amaral, ela poderia assumir o Ministério de Ciência e Tecnologia, e quem sairia seria Luciana Santos, que iria para o Ministério da Mulher. Ufa, no lugar de Cida Gonçalves. E aí a gente tem outros desdobramentos, e aí eu queria falar a respeito da Secretaria-Geral da Presidência. Eu fui fazer uma pesquisa e eu trouxe os nomes que já estiveram, né, na Secretaria-Geral da Presidência no governo Lula, nos governos petistas, vamos dizer assim. 2 governos Lula, né, e também no governo Dilma. Aí não tem surpresa nenhuma, né, caso o presidente Lula queira colocar o nome do PT ou um nome muito próximo a ele na Secretaria-Geral. Por quê? Porque nos 2 governos Lula, quem esteve à frente da Secretaria-Geral da Presidência? Nada mais, nada menos do que Luiz Dulce. E Luiz Dulce, ele foi durante os 8 anos, né, o ministro da Secretaria-Geral, ele é um dos fundadores do PT. No governo Dilma, quem assumiu esse cargo? Gilberto Carvalho, filiado ao PT, foi chefe de gabinete da presidência nos 8 anos de governo Lula, e depois Gilberto Carvalho foi substituído por Miguel Rosseto, sindicalista, filiado ao PT, um dos fundadores da CUT. Então a gente vê que no passado esse cargo, vamos dizer assim, né, esse ministério sempre foi ocupado por pessoas bem próximas ao presidente ou ao PT. Né? Claro que agora a gente tem um contexto de maior diálogo, de queda de popularidade, de uma tentativa de tentar equacionar, né, esses impasses existentes com Congresso, tentar de alguma forma dentro dos movimentos sociais ali ganhar uma notoriedade, não sei, alguma pauta que pode ser positiva aí para o governo, mas não há nenhuma surpresa que nomes que estejam próximos ao PT possam ocupar também esse cargo, esse ministério da Secretaria-Geral da Presidência. O que vocês pensam a respeito? Eu acho que quando veio toda essa discussão da reforma ministerial, o que eu fiquei pensando muito era quando você tem uma crise, né, que é o que o governo Lula está enfrentando agora, você pode ter 3 frentes. Você tem que mudar a sua gestão, você tem que mudar a sua comunicação. A comunicação, o governo Lula já está mudando. A gestão, a gente não vê grandes marcas nesse governo. E eu pensei até então que ele estava apostando mais nessa questão das mudanças políticas, né, nessa reforma ministerial. Mas o que a gente vê, ele está colocando mais perfis ideológicos, que agrada quem já está na bolha dele, quem vota nele. Quem não vota no Lula vê essas mudanças, né, que é quem ele está perdendo a popularidade, que é o voto ali do centro, que foi quem elegeu o Lula. Quem elegeu o Lula não foi o voto do PT, da esquerda, foi o voto do centro mesmo, que estava cansado ali da gestão do Bolsonaro. Quando ele faz essa reforma, coloca nomes ali que só agrada a bolha, eu fico pensando assim, como que ele vai tentar. Eu tinha pensado, então minha aposta no podcast, o 3 sobre os 3, foi de que o Lula estava apostando nessa reforma ministerial, nessa mudança política, para ele reverter esses cenários, porque a partir do momento que você tem um Congresso pacificado, você coloca o nome do Centrão ali, você consegue passar suas medidas, consequentemente você aumenta a sua popularidade, e com isso, tendo um Congresso também pacificado, você diminui, né, os ataques a você, diminui a questão lá de CPIs,
e outras coisas. Mas, vendo esses contornos aí, talvez essa reforma ministerial está muito mais voltada, muito mais do que uma questão de governabilidade, é questão de 2026. Não sei, talvez os partidos que o Lula esteja buscando ali de uma composição, não só numa eventual reeleição dele ou no nome que ele for apoiar, mas nas eleições ali dos governadores do estado. Talvez ele esteja querendo agradar esses partidos. Sim, Letícia, não só agradar os partidos, como já tentar ali fazer um desenho para o pleito do ano que vem, como você bem lembrou, mas deixando de lado, né, uma questão muito prática, assim, ele está pensando no futuro, e é importante, obviamente, né, a gente sabe disso, mas esquecendo que para garantir, digamos, né, esse presente aqui, o governo vai precisar de mais, né? O governo vai precisar, sim, de mais diálogo, o governo vai precisar, sim, de mais articulação. E aí nem estou falando de conversar com a oposição, não. A oposição vai continuar com os posicionamentos ali, enfim, contrários, tentando dificultar a vida do governo de todas as formas. E como a Letícia bem lembrou, não apenas pensando do ponto de vista de votações de projetos importantes, mas ameaçando a abertura de CPI, de comissão parlamentar de inquérito, como a gente lembrava na semana passada, convocação de ministro para dar esclarecimento. A oposição tem insistido muito na coisa da primeira-dama, né? A Janja, ou seja, tentando emplacar ali coisas que possam prejudicar ou dificultar, incitar questionamentos a respeito da lisura, da utilização de verbas por Janja e pela equipe dela toda, enfim. Aqui são só pensamentos, né? São só possibilidades. Mas se esquecendo, né, de que precisa mais agora. Tá? Como a Adriana lembrou, popularidade em baixa, e em queda, um Congresso que, agora precisa seguir regras muito bem estabelecidas e homologadas pelo Supremo Tribunal Federal para o pagamento de emendas parlamentares, mas é um plano para garantir transparência e rastreabilidade. O Congresso continua muito empoderado com esse recurso, podendo ser distribuído pelos parlamentares para suas bases. Então, assim, ainda assim estamos falando de um Congresso muito poderoso e que exige mais, sim, do presidente Lula, exige mais, sim, do governo. Então, muito bom esse histórico que você traz para a gente, Adriana, a respeito de quem já ocupou esse posto da interlocução com o Congresso, mas agora me parece que a realidade é muito diferente dos outros governos do presidente Lula. Mas, quem sabe uma postura mais combativa, como a da Gleisi, renda resultados que a gente não está esperando? Né? Algo mais incisivo, Adriana, talvez. Mais especificamente na Secretaria-Geral, o diálogo é mais com esses movimentos, né? Movimentos sociais. E movimentos populares. Eu vejo, pelo menos tentando olhar, né, pelo cenário aí o que foi já a secretaria, pelo histórico que eu trouxe, eu fui tentar entender, eu penso que talvez o presidente possa estar cogitando, né, esse cuidado em ter um nome que possa estabelecer esse diálogo afinado, sabe, com esse movimento, e não é todo mundo que tem essa habilidade, né? Sim, fazendo uma correção, né? Falei das relações institucionais que eu tô com a Gleisi na cabeça, mas a Secretaria-Geral... com ela na cabeça. Ela é extremamente fundamental. Eu estava lendo uma reportagem aqui da Ana Paula agora sobre a primeira reunião Gleisi e Padilha. Segunda reunião Gleisi e Padilha que aconteceu hoje mais cedo. Mas a respeito da Secretaria-Geral, essa troca, né? O governo do presidente Lula tem recebido críticas de todos os lados. Então, recebe da oposição, recebe do Congresso, enfim, e dos movimentos populares, né? Não é de hoje, e o governo já lançou mão de diferentes estratégias, já tentou, por exemplo, colocar destaque para ações voltadas para a agricultura familiar, como uma forma de incentivar o movimento do Sem Terra, por exemplo, e também para tentar fomentar
uma distribuição mais acessível de alimentos nutritivos e saudáveis para a população, enfim. E tem feito várias tentativas nesse sentido, mas parece que não está alcançando o resultado esperado, né? E aí a gente volta em várias críticas que a gente já tem observado, sempre no momento eleitoral isso vem muito à tona, né? Que os governos do PT têm recebido em relação a como tem estabelecido esse diálogo com os movimentos sociais. E a gente vê que muito dessa avaliação não positiva para o governo e em queda, consequentemente, né, tem um papel muito importante também, porque esses movimentos são a base dos governos de esquerda, do próprio Partido dos Trabalhadores, e a gente não tem visto, parece que as ações do governo não estão, de fato, surtindo efeito e gerando ali uma certa satisfação. Mas, claro, eu tenho uma tia que fala que toda mudança é para melhor. Se a gente pensar assim, o objetivo da reforma ministerial como um todo é tentar tirar o governo dessa fase de estagnação. Vamos ver se vai resultar realmente em uma avaliação melhor, numa subida aí da avaliação positiva, numa queda da negativa, enfim. É o que a gente pode ver nos próximos meses, talvez, é uma possibilidade, né?